Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja hoje. Eu estava há um tempo atrás fazendo uma leitura em um devocional na madrugada, né? Porque mãe de 3 filhos tem que tempo para fazer alguma coisa, né? Tem só na madrugada. Então, na madrugada é meu momento preferido do meu relaxar, né? Que eu pego meus livros e ponho na mesa. E num desses devocionais, numa dessas leituras que eu estava fazendo, né? Algo ficou assim muito forte no meu coração. E quando algo fica assim muito na minha mente, né? Porque eu sei que eu preciso compartilhar aquilo. Às vezes, amado, não é nada super, mega, hiper power, mas é uma coisa tão simples, porque o evangelho é simples, de fato. Às vezes a gente complica, na verdade, às vezes não. A maioria das vezes a gente complica. Porque se a gente conseguisse somente ser o que a palavra pede para nós sermos, seria simples, servir a Deus. Mas a gente complica. E eu estava lá na minha leitura, né? E aquele devocional fez uma pergunta para mim, e eu quero começar hoje aqui com essa pergunta para você, responder para você. Ele perguntava assim: nós queremos, eu cheguei a comentar isso aqui, não sei se foi no encontro de mulheres aqui ou num chá, porque o chá já de cozinha aqui já estão virando cultos, né? Já estão virando assim ministrações intensas. E aquele devocional dizia assim: nós queremos parecer uma geração frutífera, ou nós queremos ser uma geração frutífera? Legal. É isso que eu quero que você responda para você hoje. Nós queremos parecer uma igreja show de bola, top, que todo mundo vem, que se cumprimenta, que se abraça, e a galera, nossa, eu curto muito estar na igreja, porque isso parece muito legal, ou nós queremos de fato ser essa igreja? Porque você entende que para mim pode parecer que eu estou numa igreja dessa, mas do parecer para o ser existe a minha ação, fazer aquilo se tornar real. Você quer parecer ser uma família abençoada? Você quer parecer ter um casamento abençoado, filhos abençoados, onde as pessoas passam por você, elas olham você, elas falam: nossa, meu Deus, como eu queria ter um casamento igual daquele irmão. Nossa, não tem pessoas assim que a gente admira, que você olha de longe, que é uma referência para você, que você está ali admirando os passos, o comportamento. Tem pessoas que a gente admira, né? Que a gente gosta de saber como é que foi, né? Como é que galgou os passos. E aí você quer parecer ser tudo isso, ou você quer de fato ser tudo isso? Porque nós estamos de fato numa geração que se preocupa muito mais em parecer do que ser. Isso é fato. Isso é um fato, querido. E então, eu queria conversar com você hoje, eu queria que você imaginasse que você é um pedaço de terra. Vamos nos nivelar aqui e vamos imaginar que todos nós somos um pedaço de terra, um solo, um pedaço de terra, onde sementes são lançadas. E todo solo, ele pode ser investigado em 2 aspectos. Vem comigo. Existe a parte do solo que fica abaixo da superfície, que nós não temos visão, que é ali onde ficam as raízes. Existe uma parte oculta aos meus olhos. E existe também a parte da superfície onde ficam as folhagens. Eu quero que você entenda que você é um solo, ok? Você é um solo. Eu quero que você entenda que Deus, ele tem muitas sementes para lançar em seu solo. Deus, ele tem muitas sementes, querido. Deus, ele tem planos, ele tem projetos, ele tem expectativas, ele tem sonhos, sabe? Nós vemos ali na parábola do semeador, Deus, ele tem tantas coisas para lançar no seu solo, para que aquilo caia numa terra boa e aquilo floresça. Às vezes eu fico conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp, né? Eu fico pensando assim: se alguém der um print dessa conversa, vamos chamar de doida, a gente de doido. Porque a gente está meio que assim, não, a gente está pensando na escola que nós vamos ser daqui a tantos anos. Não, porque na escola de artes e não sei o que lá. A gente como visionário, a gente não vive no hoje, a gente vive no futuro, querido. Quem está entendendo aqui, amém? Porque os sonhos, as expectativas, os propósitos, não leva você a focar no hoje. Porque eu vou falar uma coisa para você: a maioria das vezes, o nosso problema atual, a pressão que você está passando atual, as coisas que estão te oprimindo atualmente, não tem muito a ver com o dia de hoje. Tem a ver com quem Deus quer que você seja. O diabo não quer que você seja isso que Deus planejou para você ser. Quem está entendendo aqui? Então, existe uma
força contrária que precisa que o seu solo não seja frutífero, mas precisa que ele pareça frutífero. Porque é uma necessidade humana suprir na pessoa alheia uma expectativa assim, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Tá tudo... E quando foi que a gente aprendeu isso? Que nós nascemos para ficar suprindo expectativas, aplausos de ser humano? Não. Nós nascemos, querido, para produzir e para permitir com que todos os sonhos, expectativas e visões que Deus lançar em nossa vida, como visionários, como pessoas que enxergam o futuro, como pessoas que hoje estão só caminhando nesse evangelho, mas nós sabemos para onde estamos indo, como igreja, como mulheres, como homens, como famílias, como cristãos. Nós temos que saber para onde estamos indo, porque nós não podemos focar no hoje, nos problemas de hoje, na luta de hoje. Porque senão você para, querido. E aí a gente entra nessa saga de suprir a necessidade do meu irmão, porque eu quero parecer frutífero para ele. Eu cheguei a comentar aqui, um tempo atrás, sobre aquele filme Exterminador do Futuro. Eu cheguei a falar aqui, acho que foi no culto de mulheres, mas é um filme muito antigo. Quem aqui chegou a assistir Exterminador do Futuro? Quem assistiu? Tem uma galera que fala que ela está falando, que filme é esse? Não é Star Wars? Imagina. Fala de Star Wars para frente, que para trás eu não lembro. Mas tinha naquele filme, aquele cara que eu nunca consigo falar o nome, que a Jéssica sempre tem que me ajudar, Arnold Schwarzenegger. Tá vendo? Tá vendo? Por isso a gente tem amiga inteligente. E aí esse cara, que era o Exterminador do Futuro, ele encontra a Sarah Connor. Na verdade, ele chega no meio do expediente da Sarah Connor, que é uma garçonete. Ela é uma garçonete e ela está trabalhando. E de repente chega o Arnold Schwarzenegger lá e ele fala assim, quem é Sarah? E ela fala, eu sou Sarah. Ele fala, tá bom, então eu quero matar você. Ela fala, como assim quer me matar? E a saga do filme começa e ela começa a fugir dele, e ele começa a tentar matar ela, e ela se esconde, não sei o quê. E daqui a pouco, no meio do filme, chega quem? Chega o Salvador do futuro. Daí o Salvador do futuro chega e fala assim, cadê? Quem é Sarah? Ela fala, sou eu. Tá todo mundo querendo me matar, sou eu. Por que você quer saber quem eu sou? Ele fala assim, eu preciso salvar você. Daí o Exterminador tenta matar Sarah. O Salvador tenta salvar Sarah. E num determinado momento do filme, isso realmente impactou muito a minha vida, porque a minha vida, pelo menos, ela é bem isso. Num determinado momento do filme, aquele Salvador do futuro falou assim, Sarah, eu tenho que proteger você. Eu não posso deixar você morrer. Ela falou assim, mas por que tudo isso está acontecendo? Ela falou assim, você não sabe? Você não sabe por que você precisa morrer? E ela fala, não, eu não sei. E aquele Salvador, ele fala assim, bom, na verdade, você teve um filho. E você passou todas as habilidades e as técnicas para esse filho. E no futuro, esse filho está equipando um grande exército. Como este exército está vencendo, os inimigos vieram aqui neste passado, hoje, e eles precisam matar você, porque matando você, você não tem filho, não tendo filho, você não passa estratégia, não passando estratégia, lá no futuro, esses inimigos, eles superam e eles vencem tudo. E quando eu estava fazendo essa leitura e vendo nessa ótica esse filme, é bem isso que acontece. Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Repita comigo, fala, Deus, Ele tem um propósito para a minha vida. Querido, de maneira nenhuma o inimigo pode permitir com que essa semente, este propósito que foi lançado na sua terra, floresça. Isso vai dar muito prejuízo. Então, eu entendo que existem esses dois aspectos do solo, não somente a superfície, mas também esse lado oculto que a gente não consegue ter uma boa visibilidade. E eu vejo que muitas sementes de Deus não florescem na nossa vida. Eu vejo que muitas sementes de Deus, querido, não florescem na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero destronar assim toda a soberba, toda a altivez de espírito. Porque às vezes a gente é um pouco, a gente finge, nasce comigo. Não, é verdade. Eu estava lendo um livro da Lisa, A Lisa é esposa do pastor John Bevere, um pastor super renomado. E ela estava contando, ela estava falando assim, que ela fez uma oração. Ela falou assim, Deus,
remexe aí no meu coração, remexe no meu coração. Imagina você orando assim, Deus, remexe aí no meu coração. A gente que está aqui na igreja, que está tudo bem, o filho está no departamento infantil, ou o casamento está tudo bem. Não, olha, eu estou cumprindo a tabela bem, eu estou no protocolo, ó, é domingo, eu estou na igreja, eu nem faltei na escola dominical hoje, pastor, mas não, eu só faltei, eu tenho uma justificativa santa para dar, sabe? Então assim, não, tá tudo bem. E a Elisa pegou e estava tudo bem, casada com John, né? E aí ela falou assim, Deus, dá uma remexida aí dá uma sacudida em mim. Será que existe alguma coisa em mim ainda que eu não sei que precisa ser mexida? E Deus falou assim, você tem certeza? Ela falou, tenho. E ela falou que quando aquele solo, aquela terra do coração dela foi chacoalhado, foi remexido. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalha com algum tipo de plantação, né? Mas você sabe que existem várias pestilências, várias larvas, várias coisas que ficam lá, né, na terra, lá no fundo mesmo. E ela falou que quando Deus, ele deu aquela sacudida nela, porque ela achava que estava tudo bem, de repente, parece que algumas pragas, algumas larvas que estavam lá embaixo, nas raízes, esquecidas, conforme a terra tremeu, aquilo veio para a superfície, e ela enxergou aquilo. E ela falou, Deus, mas isso está aí? Deus falou, tá aí. Eu sabia que estava aí. Isso aqui precisa ser tratado. A Lisa falou, é verdade. Deus pode tratar isso. Deus falou assim, poxa, que bom. Que bom que você reconheceu que isso ainda estava aí, que eu preciso tratar isso. Fica ouvindo, querido. Ok. E Deus falou assim, não, mas enquanto eu trato isso, Lisa, vem cá, isso aqui está embaixo, mas olha aqui em cima. Olha como a sua vida está aqui em cima. Ela falou assim, não, tem algumas folhagens. Poxa, eu estou bonita, estou florida aqui. Legal. Não esqueça que eu disse que você hoje aqui é uma terra, é um pedaço de solo. E Deus falou assim, não, mas tem muita erva daninha junto com a sua folhagem. Já que nós estamos tratando o solo, me permita também tirar as ervas daninhas. Ela falou, então, Deus, vai ficar difícil. Não vai rolar. Agora sim, ao mesmo tempo, é muita informação. Por quê? Porque imagina, e quem passar pelo meu pedaço de terra? E quem passar pelo meu jardim, você já passou por um jardim que tem flores, que tem árvores, que parece ter uma grama saudável, e você já passou por um terreno abandonado, todo pelado, sabe, assim, todo maltratado, todo mal cuidado, que as pessoas vêm, pisam, ou cavaram buracos, ou cheira mal, sabe, então assim, você consegue imaginar esses dois tipos de solo, uma terra que parece frutífera e uma terra que parece que está ali desmatada? E ela falou, não, Deus, tudo bem, vamos fazer uma coisa de cada vez, porque enquanto o Senhor está tratando as coisas que o Senhor remexeu, e eu vi que estão aí, que precisa mesmo, sabe, precisa mesmo, eu preciso tocar nesse assunto, mas o Senhor arranca as ervas daninhas, quem passar na frente da minha terra, como é que eles vão me ver? Eles vão me ver como uma terra pelada. Porque para o Senhor arrancar essas ervas daninhas, vai vir junto as flores, vai vir junto as folhagens, e Deus falou, vai vir. Ela falou, então, mas o que vão pensar quando passarem em frente ao meu pedaço de terra que sou eu? Não vão ver flores, não vão ver frutos, as pessoas não vão ver coisas boas no meu pedaço de terra? E Deus falou assim, mas Lisa, você quer parecer frutífera ou você quer ser frutífera? Daí ela falou, pensando bem, eu quero ser. Então, eu quero levar você a entender que o processo de ser, ele está associado a um tipo de tratamento na sua terra, no seu solo. Amém? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Ele está associado a um tipo de tratamento. Deus, ele vai precisar injetar remédios, dar uma remexida. E aí eu vou perguntar para você, porque enquanto eu falo, sabe o que eu quero? Eu quero que o Espírito Santo, ele vá trazendo das raízes, da superfície do seu coração, coisas que talvez estavam ocultas aos seus olhos. Não, pastor, mas está tudo bem, olha, eu não matei ninguém, que eu me lembre assim, não é isso, querido. Existem pragas que habitam no nosso solo, assim como a inveja, assim como a soberba, assim como a falta de caráter, assim como a mentira. Existem coisas que não permitem com que as sementes que Deus tem lançado na sua vida floresçam. Vem comigo. O que adianta
nós virmos para cultos incríveis. Não, porque Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo, olha o projeto isso, olha a cidade, vamos romper, estamos plantados aqui. Mas as sementes que Deus lança no seu solo, elas não brotam, elas não florescem. Algumas sim, outras não, mas na sua totalidade elas não conseguem florescer, porque tem a ver com algum tipo de tratamento que a sua terra está precisando passar. Amém? Sabe, um solo que não é tratado, ele pode comprometer a colheita das estações futuras. Você sabia disso? Que não tratar o solo pode comprometer as estações futuras. Se você for falar com um semeador, o dono de uma zona rural, de um campo, ele sabe exatamente em qual estação ele precisa semear, para que a chuva regue a semente, para que há tanto tempo depois exista o que, querido? A colheita. Se ele se perder no meio disso, se ele se embolar e se ele se perder, ele tem colheita? Ele não tem, porque ele prejudicou as estações. Elas são imutáveis, existe um ciclo, e se você perder esse ciclo, se você não souber o que você está fazendo, onde você está fazendo, quando você está fazendo, e quando você tem que começar a ter atitude, a estação errada pode estar ali. Você precisa de chuva, mas você está no sol, e o sol vai queimar a tua semente. Ou então, querido, nós estamos vivendo um período de chuvas abundante. Daí tem um monte de semente na sua vida. Eu sou uma sonhadora, não sei se você é uma sonhadora. Eu sou meio sonhadora, assim, sabe? E aí, não sei se você é assim também. Mas existem sonhos, propósitos, daí Deus pega assim e começa a semear na sua vida sonhos, só que o seu solo, ele não está preparado. Existem coisas que você não quer tocar no assunto, você não quer tratar, você não quer permitir as larvas, sabe, injetar os inseticidas. Vai dar muito trabalho. Inclusive, vai dar tanto trabalho remexer esse solo, que também a minha superfície vai parecer pelada, e as pessoas que vão olhar a minha vida vão dizer assim: nossa, mas bem você... Não era você que era uma bênção, não era você que tocou um louvor tão alto na sua casa essa semana. Nossa, mas você? Não é você que apareceu lá no programa de televisão levantando a mão. Não era sua foto que eu vi no Face assim, ó. Vocês gostam dessa foto, né? Não era sua foto lá no Face assim? Agora... a sua terra está assim? Eu pensei que você era mais florido. Porque nos expõe. Nos expõe. E ninguém foi feito para gostar de se expor. Mas o inimigo, aos poucos, ele vem minando. Hoje eu estava em casa me trocando para vir para o culto. E o William, ele tem um joguinho ali que ele gosta, não sei como é, que sei lá. E eu não entendo muito, mas ele tem essa história de, quem hackeia jogo, tem hack que hackeia jogo, que vem, que hackeia, que rouba a vida, que rouba não sei o quê. Ele entrou no meu quarto: mãe, me hackearam. Eu falei: que é isso, Jesus? O que é isso? Me hackearam porque eu estava com tantas vidas nesse jogo e agora eu entrei, tem menos vida. Eu falei: então é isso que o diabo faz. Que, mãe? O diabo faz isso. Gente, eu já estava na palavra, entendeu? Se ele estava no jogo, o problema é dele. É um hack na nossa vida, querido. A gente estoca bem, a gente vem, a gente tem um monte de semente, a gente tem um estoque, a gente tem uma sacola de semente, de bênção, de propósito, de sonho, de projeto. Se eu sentar com você 5 minutos, você vai ser o cara, você vai ser a mulher que vai falar para mim: pastora, não, mas olha, é assim, e Deus me falou isso, e Deus me falou aquilo. Legal, então vamos junto com essa sacola de semente, e vamos embora para essa terra. E você joga a semente e ela não dá. E você joga a semente e ela não dá. Porque parece que um hack vem e come. E consome. Sabe? Nós nos preocupamos muito mais com a superfície da terra do que propriamente com o solo. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 23. Versículo 11. Diz assim:
Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha só, eu já ouvi muitas vezes, ministrações desse texto, e também em muitos devocionais eu passei por ele, até porque 2 Samuel, os livros de 1º e 2 Samuel são livros que eu gosto muito. Eu gosto muito da vida de Samuel, ali onde desde criança Deus acompanhou o seu crescimento. Eu gosto muito, tudo que fala sobre gerações eu gosto, e Samuel foi um revolucionário da sua geração. Mas, me atentando melhor para esse texto nessa noite, que eu estava ali lendo, todas as vezes que eu vi uma ministração sobre esse texto, eu ouvia dizer que Samá defendeu o campo de... Está escrito aqui. O campo de lentilha. Mas eu queria te perguntar, e se não era sobre as lentilhas? E se não está falando que Samá defendeu as lentilhas aqui? É interessante que os filisteus, eles arrasavam com qualquer coisa, eles invadiam, eles destruíam, não somente as plantações, mas eles roubavam as plantações, as terras, e deixavam o povo com fome. Era algo horrível, querido. E quando eu lia esse texto aqui, Deus falava fortemente no meu coração: Renata, não era somente sobre as lentilhas, mas era sobre a terra. Eu entendo que você plantar a lentilha, você pode chegar a um exército inimigo, devastar aquela colheita, presta atenção, devastar aquela colheita, porém, você vai reaver a situação, você vai fazer um novo plantio e você vai ter uma nova colheita. Mas não era só sobre as lentilhas. Samá, ele defendeu a terra. Porque Samá sabia que se ele perdesse a terra, ele perderia também as futuras colheitas que ele poderia ter. Tem muita gente defendendo as coisas erradas. A gente quer tudo que aparece, querido. A gente quer o carro, a gente quer o tênis, a gente quer tudo que é externo, tudo que brilha aos olhos humanos, a gente acha que a gente tem que defender a nossa reputação. O que? Aconteceu isso comigo? Imagina que eu vou conversar isso com o pastor. Imagina que eu vou abrir esse diário da minha vida. Eu tenho uma reputação. Morra sozinho então, querido. Porque em algum momento da sua vida você aprendeu que o mais importante é a lentilha e não é a terra. Tem um monte de gente com casamento acabado. É muito lindo. Você chega na esquina da igreja, olha para sua esposa e fala assim: dá a mão aqui, que agora nós vamos entrar num culto abençoado. Paz do Senhor, querido. Carlos da recepção, a Mari, que bênção que vê vocês, Deus abençoe. Aleluia. Que vai ministrar a Marcela, a música da família. Levanta a mão, mulher, levanta a mão. Aleluia. Em algum momento a gente aprendeu que se trata das lentilhas. Não é possível isso. Você entende que se você perder a lentilha, você consegue reaver? Mas se você perder a terra, você perdeu tudo. Você perdeu tudo, querido. Quando Deus, Ele sugere para que você... Porque Deus, Ele não é um ladrão. Ele é muito educado. Quando Ele sugere para você, e essa sugestão vem na sua consciência. Sim ou não? Eu estou falando alguma loucura aqui. Essa sugestão vem na sua consciência. Mude isso na sua vida. Mude isso na sua vida. Vem uma sugestão. Não é essa a direção. Mas você quer manter a lentilha lá. Para todo mundo que passar por você ver o quão florido você é, o quão frutífero você é, o quão próspero você é, até chegar um momento que você vai colher essa lentilha, e por não ter tratado a terra, nenhuma lentilha mais poderá ser semeada ali, porque a terra nunca mais vai ser boa para nenhum tipo de colheita.
Quem está entendendo aqui? A gente precisa aprender a lutar pela coisa certa, querido. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Você precisa aprender a lutar por aquilo que realmente tem valor. Tem gente que é rica e não tem noção que é rica. Você tem família, você tem saúde, você tem amigos, você está aqui nesta noite, você tem condição física, emocional, psicológica, não importa o nível que essa condição esteja, mas você está aqui, você tem capacidade de levantar suas mãos, você vai voltar para sua casa, porque tem gente que não tem mais nem casa para voltar, não tem comida para comer, não tem filho para abraçar, porque todo mundo foi soterrado, todo mundo morreu e você está aqui. E a gente consegue, querida, a gente consegue viver uma vida em volta de lentilha e perder a nossa terra. Quantos pais perdem o coração dos filhos porque você quer a lentilha? Olha o comportamento, filho. Olha o comportamento. A tia fez uma pontuação, não, porque ele conversou demais. Em casa a gente conversa. Você conversou, olha o comportamento, o que vão dizer, o que vão pensar. A gente não precisa ficar corrigindo o comportamento o tempo todo. Nós temos que parar de corrigir muito o comportamento e nós temos que pastorear mais os corações dos nossos filhos. Porque um comportamento errado, querido, ele pode ser facilmente manipulado, mas um coração, ele não é manipulado. Um coração não é manipulado. As lentilhas não são tudo na nossa vida. Como está a sua terra hoje? Como está a sua terra hoje? Eu quero te perguntar novamente, você quer ser frutífero ou você quer parecer frutífero? Eu não quero que essa igreja pareça frutífera. Eu não quero que essa igreja pareça frutífera. Eu quero que nós possamos ser frutíferos. Tão frutíferos, querido, que você não vai ser só frutífero por causa do que está aqui nessa noite. Você vai ser frutífero no seu trabalho, na sua família, na sua paternidade, na sua maternidade, no seu bairro. Esta cidade vai ser frutífera porque você é uma pessoa frutífera de fato. Temos que parar com a geração de querer parecer alguma coisa. Não dá mais tempo, querido. Deus nos colocou como embaixadores nessa cidade, nesse tempo, nesse momento, para defendermos o quê? O que está na superfície somente? Para defendermos a nossa terra. Seja ela a sua família, seja ela o seu casamento. Ah, mas vai me custar uma decisão muito difícil. Querido, ouse ser resposta. Bem isso. Nós precisamos de uma geração ousada. Uma geração ousada. Quando Lisa falou daquele livro, ela falou assim, Deus, pode tratar. Ela falou que Deus começou a dar uma reviravolta na vida dela, e ela começou a passar um tempo de tratamento. Ele falou, não, mas você não é esposa de pastor? Eu falei, não, nem saber. E Deus começou a tratar, e ela saiu daquela situação como uma nova pessoa, com uma nova terra. Uma terra onde as sementes caíam e elas frutificavam. Por que às vezes você pega umas coisas para fazer e nunca dá certo, querido? Eu já conversei com pessoas assim. Senhora, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo produzir. Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. O problema está no nosso solo. A hora que você quiser parar de agradar quem está passando pelo seu pedaço de terra, e você de fato quiser ser uma terra que produza, o seu único espectador é Deus, e não as pessoas que passam pelo seu pedaço de terra. Deus nos deu essa cidade. Deus nos deu essa cidade, está entendendo? Deus nos deu essa cidade. Deus nos deu a humanidade. Nós somos embaixadores do reino. Deus nos deu qualquer lugar que você pisar, Deus te deu. É você que não tem a visão certa, a ótica certa sobre você. Deus deu para você esse lugar que você está. Você só precisa saber quem você tem que ser nesse lugar. Mas aí o inimigo vem, ele tira a visão, ele tira a ótica de Deus. E você, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque Deus te deu esse lugar, querido. Brilhe nesse lugar, rompa nesse lugar, floresça nesse lugar, frutifique nesse lugar. Deus te deu uma família, brilhe lá. Deus te deu filhos, brilhe no coração deles.
Deus te deu amigos, brilhe na vida deles. Seja um canal de Deus. Seja frutífero para os seus amigos, frutífero para os seus filhos, frutífero para a sua esposa, frutífero no seu trabalho, frutífero. Deus nos fez para darmos muitos frutos. E as pessoas passam por nós e elas têm que comer dos frutos que nós produzimos. E assim elas serão abençoadas. Será uma geração abençoada, é uma geração que come do que nós produzimos. Comem da nossa alegria. Comem da nossa veracidade. Se alimentam do que olham em nós. Mas para isso, nós precisamos ser frutíferos, não somente parecer. Nós precisamos ser pessoas profundas. Repita comigo, diga: pessoa profunda é o que eu preciso ser. Nós precisamos ser poços profundos e não poços de desejos. Eu estava lendo sobre isso, eu achei muito interessante essa semana, porque ver a superfície das pessoas é muito legal, né? Talvez eu estou aqui hoje, eu estou falando de mim porque, né, eu estou aqui. E é muito legal que vocês estão vendo em mim, eu falando no microfone, essa é a minha superfície. As coisas que a gente compartilha aqui, ou os pastores quando ministram, é a nossa superfície, é o que nós mostramos, é o que nós permitimos ser visto. Mas existem amigas minhas, existem pessoas que são mais chegados. E essas pessoas, elas conseguem ver a minha profundidade. Você está entendendo que nós precisamos ser pessoas mais profundas. O poço profundo, ele é misterioso. Ele tem conteúdo. Eu gosto quando eu sento com uma pessoa, ela começa a contar a história dela, e eu começo a cavar aquela história, e junto com aquela história, Deus já vai me falando, né, sabe, aquele desígnio, aquele propósito que Ele tem na vida dela, e eu falo, meu Deus, essa pessoa não tem nem noção de quanto ela é profunda, de onde ela vai chegar, do que Deus tem, a pessoa está me falando, e eu estou ali cavando, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer isso. É que nós queremos ser profundos, mas com vidas rasas. Aí não rola. Não está mais na hora de nós vivermos um raso evangelho. Deus, Ele precisa cavar em nós profundidade. Deus, Ele precisa que você seja profundo. O poço que é profundo, a sua água ainda é pura lá dentro, e essa água é capaz de abastecer várias cisternas. Várias pessoas vão até o poço e retiram da sua água. As pessoas vão buscar o que na sua vida? Uma água barrenta? As pessoas vão se alimentar do que tipo de fruto da sua vida? Você vê, olha só, vai além do comportamento. Nosso comportamento é isso aqui, ó. Vocês estão bonitos hoje, hein, galera? Está bonito, nossa, a Mari está sempre linda, né, Bruno? Está sempre linda, tem jeito. Mas assim, você está muito lindo, cheiroso, bonito, né? A make está legal, o tênis está, né? Ser profundo vai além do comportamento. Deus, Ele precisa cavar um certo tipo de profundidade que a gente só vê com relacionamento. Às vezes você pensa que uma pessoa é de um jeito, mas quando você se aproxima mais um pouco, ai, que Deus. Como é que se fala aqui? Que decepção. Você já passou por isso? Você já passou por isso, querido? Meu Deus, nossa, eu tenho que estar do lado daquela pessoa, que legal, né? Eu tenho que comida, não sei o quê. E você começa a se aproximar. E tem gente que você se arrepende de ter se aproximado. Estou sozinha nesse pensamento? Sim ou não? Porque você começa a ver, cadê a profundidade? É raso. É raso. Você se debruçou um pouquinho e você já viu. Não, o quê? O que Deus quer na nossa vida vai além de um comportamento dentro, irmão, em nome de Jesus. Não é possível estar ficando tão doido assim. Vai muito além dos nossos cultos de terça, de quinta, de domingo. Vai muito além. Deus, Ele precisa cavar em nós.
para que pessoas bebam de nós uma água límpida, pura. Como Deus sararia a nossa geração? Fala para mim. Como Deus poderia sarar a nossa geração? Responde para você. Quem é que se levanta em prol das nossas crianças? Quem é que se levanta em prol da geração futura? Eles bebem de quem? Eles observam quem? Eles se espelham em quem? Em nós. Em nós. Você consegue entender que existe um plano maligno para que a sua água seja manchada, seja barrenta, para que seu solo seja ressecado, para que de você ninguém coma, para que de você ninguém queira se inspirar, se espelhar. Existem pressões na sua vida, existem lutas na sua vida que bloqueiam você, e o seu solo não consegue produzir, e você só consegue manter a aparência, mas o seu solo, você tem plena consciência: eu preciso mudar aquilo, eu preciso ser mais intenso, eu preciso ser mais profundo, mas isso fica só no preciso, porque, aqui ó, a ação, a gente não consegue ter. A gente não tem mais tempo para ser essa igreja, querido. Eu não quero mais que a gente seja essa igreja. Eu quero que nós possamos ser uma igreja frutífera, com famílias frutíferas, com filhos frutíferos. Eu quero que nós possamos ser poços profundos, muito profundos. Mas as pessoas, elas querem o que hoje? Elas não querem um poço profundo, elas querem um poço dos desejos. Elas querem jogar uma moeda e elas querem que o desejo delas seja realizado. A pessoa que ela quer um poço do desejo, ela quer que a gente seja profundo numa resposta de uma indagação, mas ela só não quer que a gente seja bíblico, porque já fere. A pessoa que ela quer um poço do desejo, ela quer ser rasa. Um dia, uma irmã me procurou e falou assim: pastora, o que eu faço? Porque minha filha, né, essa irmã, faz muito tempo isso, não está mais aqui. Minha filha, né, uma adolescente, e agora o namorado dela pediu para dormir lá em casa, para morar lá em casa. Daí eu fiquei olhando para a cara da irmã, para ver se era necessário responder aquela pergunta mesmo, de fato. Eu contei até 3, mas ela continuou olhando para mim. E aí eu vi que eu ia precisar mesmo responder, o que eu achei que eu não ia precisar responder. Eu falei: entendi, irmã. Eu falei: então, né, a senhora sabe que não vai rolar, né, não é legal isso, né, a gente entende que na Bíblia, parecia uns 15 minutos conversando com aquela mãe, que aos meus olhos estava desesperada com aquela indagação de que a filha queria trazer o namorado para dormir em casa, adolescente. Depois de toda a minha reflexão bíblica, porque nós temos que gerar vida, aquela mãe olha para mim e fala assim: não, mas não sei, tenho medo de perder minha filha, sabe, se eu não deixar e tal coisa acontecer. Irmã, você entende que a gente quer poços de desejo? A gente não quer profundidade, a gente não quer uma geração na palavra, a gente quer uma resposta que ela até pode ser profunda, mas ela não pode vir corrigir o meu pensamento. Deus não quer isso, querido. Deus não quer isso. Vocês estão entendendo? Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Existem várias coisas na nossa vida que nós já sabemos a resposta, sim ou não? E por que a gente continua pontuando a mesma coisa? Quantas pessoas me procuram? Eu preciso terminar esse relacionamento, porque a gente caiu tantas vezes, porque não sei o que lá, porque a senhora acha que é de Deus? Eu falei: gente, me dá uma lousa para eu desenhar. Uma lousa aqui, peraí, vamos montar uma sala de aula agora, e eu vou desenhar. Gente, nós estamos cercados de pessoas que sabem o que tem que ser feito. Você mesmo sabe o que tem que ser feito para este problema que está no seu coração, para essa tristeza que alcançou você, para aquela palavra que feriu você. Você está morrendo, está quietinho, está na igreja para cumprir tabela, está aí com o solo ressecado, não é frutífero, está aqui, sabe o que tem que fazer, mas vai dar muito trabalho. Vamos parar com isso. Vamos de fato ser frutíferos.
Vamos de fato ser profundos. Vamos de fato defender o que tem valor, na verdade, que é a nossa terra. Esqueça as lentilhas, querido. Eu disse que ia ser uma reflexão muito simples. Esqueça as lentilhas. Teve um momento na minha vida que eu falei assim, peraí, mas se eu não focar nisso aqui, isso aqui amanhã vai se tornar um gigante na minha vida. Existem problemas de relacionamento, ou com amigos, ou matrimoniais, conjugais, que você não resolve. Você protela isso. Mas lá na frente, por quê? Porque você está defendendo a lentilha. Não tem nada. Sabe aquele marido que chega em casa? Não que seja o meu. Não estou falando, não. Quando o seu marido chega em casa, querido, e ele sabe que tem um assunto para resolver com você. Daí ele fala, amor, tudo bem? Daí você responde, tá. O que aquele tá quer dizer? Fala para mim. Gente, aquele está, porque assim, existe um dicionário feminino, né? Eu não consegui ainda entregá-lo ao meu marido, mas eu já encomendei, ele é importado, veio lá do United States, não sei aonde. E aí, o tá? Já que hoje é o nosso dia oficial da mulher, eu vou estou ajudando os nossos homens maravilhosos aqui, a Fernanda está me agradecendo. Então, assim, quando você perguntar, chegar em casa e falar assim, amor, tá tudo bem? Tá! Ela está querendo dizer, sente agora no sofá para conversar comigo sobre aquele problema que você não resolveu, que faz algum tempo, alguns meses, algumas semanas, e é por isso que eu estou de bico, a minha cara está fechada e você não percebeu. Vocês conseguiram anotar o que eu disse? Não percam a chance, porque todas as mulheres estão acenando assim para mim. E aí, o que o marido faz? Ele absorve aquele tá e passa reto. Toma o seu banho. E chega na sala e fala, tá tudo bem mesmo com você? Você tá estranha? Aconteceu alguma coisa? Ela fala, nada. Gente, o que é aquele nada? Aquele nada está dizendo assim, nosso casamento está à beira de um precipício. E se você não resolver agora este problema, nós vamos ter muitos problemas. É o que aquele nada quer dizer. Mas o marido olha e fala, nada é nada, gente. Aí, ele vira para ela e as coisas vão se avolumando. Isso é um dia de trabalho. A janta está pronta? Acabou. Agora o barraco vai cair. Ele ignorou o tá, ignorou o nada e perguntou se a janta estava pronta. Então, veja, tem coisas que a gente não resolve, querida. A gente está brincando, mas é verdade isso. A gente protela. Um dia o Felipe, quando era 1h da manhã, me perguntou, amor, tá tudo bem? E eu falei, tá. Ele foi resistente e falou, não, eu vou enfrentar essa conversa. Ele falou, não está tudo bem, meu amor. E eu falei, tá. E ele falou, não, amor, você pode conversar comigo. E eu falei, E aquela conversa começou 1h da manhã e acabou às 5h da manhã. Gente, você tem que estar disposto a resolver o seu problema. Disponibilidade, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio, é tudo. Você entendeu, querido? Então, assim, às vezes tem coisas que vai demorar para você resolver. Vai demorar, mas precisa ser resolvido. Precisa ser exposto, precisa ser conversado, precisa trazer aquilo à luz. Você precisa se preocupar com o que amanhã pode se avolumar e se transformar num gigante. Quando uma mulher olha para o marido e fala assim, amor, você acha que essa roupa está apertada? Querido, olha, deixa eu orientar vocês numa resposta inteligente aqui. Vocês não olham muito bem assim para o que ela está perguntando. Falam, não, amor, eu tenho que fazer algumas coisas ali na cozinha. Não. Porque se tiver apertado e você falar que tá, você vai criar uma inimiga, dormindo com o inimigo, todas as noites.
a gente leva no bom humor, mas é verdade. Quantos casamentos estão arrasados por causa de falta de diálogo, por causa que não resolve? É uma coisa simples. Nossa, pastora, que coisa simples. Sim, é simples. Mas a gente não cumpre o simples. Quantos casais nós atendemos por causa de coisas simples? A gente se preocupa em estar junto na igreja, a gente se preocupa em estar junto à frente dos amigos, a gente se preocupa em responder todo mundo no WhatsApp, em postar que a nossa família é super feliz no status do WhatsApp, a gente vai para o Instagram, a gente vai para o Face, mas a gente não cuida da terra. Mas hoje, eu preciso que você se preocupe com o que de fato tem valor, que é o seu pedaço de terra. Eu preciso que você olhe para você e que talvez você tenha a ousadia e a coragem que naquele devocional, naquela leitura daquele livro, a Elisa teve de dizer assim: Deus, se o Senhor remexer a minha terra, será que existe alguma coisa aí que o Senhor ainda precise tratar? Eu queria que você fechasse seus olhos. E será que você consegue ter essa ousadia de falar com Deus, querido? Olha, eu vou te falar que muitas já foram minhas orações assim com Deus. Deus, eu estou enxergando bem de longe, né? A nossa pseudo-sinceridade, na verdade, pseudo-falsidade. Falar, Deus, eu não sou tão mal assim, né? Aquele assunto. Não, querido. Se nesse momento que você fechou o seu olho, um assunto já pulou nos seus olhos, seja no seu âmbito familiar, seja nos seus relacionamentos com amigos, seja no âmbito pessoal, você com você mesmo, eu queria que o Espírito Santo ministrasse na sua vida. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar